Zacarias, capítulo 8. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nela brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes, todos vocês que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semeadura em paz. As videiras darão o seu fruto, a terra e as suas colheitas, e os céus o seu orvalho. E falarei com o remanescente deste povo herde tudo isso. Casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei. Vocês serão uma bênção. Não tenham medo. Pelo contrário, sejam fortes, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês quando seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia, também decidi agora fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não tenham medo. Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz.
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda virão povos e moradores de muitas cidades. Os moradores de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhes dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Mais uma vez, um capítulo recheado da palavra Senhor dos Exércitos, porque a guerra, tudo que ele falou implica em grande guerra. Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Aqui ele está falando da reconstrução extraordinária e miraculosa, extraordinária de Jerusalém, porque nunca, como ele disse, talvez seja difícil para vocês acreditarem. Se eu dissesse há 2000 anos atrás, depois do ano 70 depois de Cristo, e depois de várias ocupações ali em Israel, se eu dissesse: Israel vai ser reconstruído, os muros vão ser reconstruídos, o povo de Israel que está espalhado, o povo de Israel que está na Babilônia voltará para a terra de Israel. As pessoas diriam: você está louca, mas aconteceu. E se eu disser agora, se eu dissesse, não? Há mais de 70 anos atrás, eu dissesse para as pessoas: olha, Israel vai voltar, porque está escrito em Zacarias, que Israel vai voltar para a sua própria terra, que as praças estarão cheias de idosos, de crianças, e que haverá longevidade e haverá vida em Israel, as pessoas também diriam para mim que eu estava louca. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Assim ela se cumpriu depois que saíram da Babilônia, e assim ela se cumpriu em 1948, quando Israel voltou a ser nação. Depois que ele fala dessa grande reconstrução, ele diz também que ele vai reunir o povo. Isso já aconteceu. Aliá, se chama Aliá, o povo de Israel. Quando em 1948 foi restabelecida a nação, eles começaram a voltar. E se você perguntasse: mas por que você está voltando? Eram judeus dos Estados Unidos, da China, da Rússia, de todos os lugares, e da África. Por que vocês estão voltando? Porque Deus está mandando a gente voltar. Era um impulso, assim como as aves migratórias, elas recebem um instinto da parte de Deus e elas obedecem, assim também os que são guiados pelo Espírito recebem, porque aqui quando ele fala de vento, a palavra vento é a mesma palavra ruar, que é a palavra Espírito Santo. Então quando ele fala vento, ele está falando do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus soprou no coração deles e implantou esse sonho de voltar para Israel. Então, Aliá é este retorno para a terra de Israel. Então, o que o profeta anunciou aconteceu literalmente. E ele está falando de um tempo em que Israel será bênção. Se você olhar, na medicina, Israel é uma bênção. Na segurança, Israel é uma bênção para o mundo, estou falando para o mundo. Na tecnologia da agricultura, Israel é uma bênção. Na purificação de água, Israel é uma bênção para as nações. Então, se cumpriu também literalmente. E ele fala, repete: Senhor dos Exércitos está dizendo para vocês: não tenham medo, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E ele diz aqui: olha, as pessoas vão querer conhecer o Deus de Israel, assim como Raabe quis conhecer. Por isso que está escrito que nos últimos dias 10 pessoas vão pegar na aba da veste de um judeu pedindo assim: me apresenta esse seu Deus. É isso que ele está dizendo que acontecerá. Então eu quero ler novamente o versículo 22, quando ele diz: muitos povos e nações poderosos virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos, suplicar o favor do Senhor. Se você olhar atentamente, você vê que nós temos essa profecia em duas marcações de tempo. É claro, nos nossos dias e no milênio. Nos nossos dias, as nações sobem a Jerusalém para orar.
lá no Muro das Lamentações, muitas nações, muitas caravanas de muitas nações. Então, está se cumprindo parcialmente no nosso tempo, mas se cumprirá literalmente no tempo do milênio, aonde quem não subir para Israel para celebrar a festa dos tabernáculos, aquela nação não terá chuva se não mandar um representante. Eu espero que você esteja mergulhando, gostando, como eu disse, não é uma pretensão de um grande estudo escatológico, é só você entender um pouquinho melhor os capítulos quando você lê o livro de Zacarias. Deus te abençoe, espero você no capítulo 10 de Zacarias.